Cirurgia Robótica Meridional. Faz a vida acontecer. Olá, doutor. Bem-vindo ao podcast Cirurgia Robótica Meridional. Uma série de entrevistas com os especialistas de referência nessa área cirúrgica, trazendo as novidades na formação do cirurgião, casos clínicos reais, técnicas e descrições cirúrgicas. Todas as terças-feiras, um episódio novo de apenas 7 minutos apresenta novidades da vanguarda na medicina, exclusivo para médicos da rede Meridional. Hoje vamos ouvir o Dr. Gustavo Peixoto, cirurgião, coordenador da Residência Médica de Cirurgia Geral e tutor do Centro de Robótica Meridional Cariacica, falando a respeito do treinamento e formação dos cirurgiões no uso do Da Vinci Surgical System, um dos sistemas robóticos mais modernos do mundo. Estamos falando do primeiro centro de habilitação em cirurgias robóticas do Espírito Santo, apto a formar e a especializar cirurgiões do Estado e do Brasil, com o reconhecimento e credenciamento do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, CBC, maior entidade de cirurgiões da América Latina. Bem-vindo, Dr. Gustavo Peixoto, ao nosso podcast. Olá, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre cirurgia robótica. Vamos começar hoje pela habilitação profissional nessa especialidade. Como é a formação de cirurgiões especializados em robótica? A formação da cirurgia robótica, ela se inicia, na verdade, com um treinamento online na Intuitive, no próprio site da fábrica do robô. A gente entra, estuda bastante sobre como que funciona o robô, quais são as aplicabilidades, quais são as partes do robô, os componentes, a parte técnica. Em seguida, nós fazemos alguns testes para ver se nós entendemos o funcionamento do robô. Aí você pode escolher o robô XI, SI, de acordo com o modelo que o hospital tenha. Aqui no Meridional nós temos o modelo XI, que é o modelo mais moderno que existe no mundo. E aí, após esse momento, nós vamos partir para o treinamento em simulador. O treinamento em simulador são cerca de 40 horas no mínimo, mas muitos cirurgiões optam por fazer 60, 80 horas. E nesse local do simulador, nós fazemos exercícios que mimetizam cirurgias. Então, ligaduras de vasos, suturas e vários movimentos comuns do ato operatório. Cada teste desse, são vários testes, o cirurgião vai ganhando como apto ou inapto. E ele vai passando de fase, como se fosse uma competição de um videogame. Além de passar de fase, ele, mesmo que aprovado, ele tem a pontuação. Ele pode tirar 9, 9,5, pode tirar 10. E como o cirurgião é um ser altamente competitivo, a gente gosta de fazer esse exercício até melhorar, até buscar a perfeição. Na hora que você cumpre essa etapa das 40 horas do simulador, você fica apto a auxiliar outros cirurgiões já experientes em campo operatório. E você vai aprender como é que doca, como é que desdoca, como é que liga o robô, quais são as etapas da cirurgia robótica. Depois desse momento, você vai fazer um treinamento chamado in-service. Você passa uma tarde inteira aprendendo sobre a parte tecnológica do robô. Como liga, como desliga, se o robô der algum problema, se ele travar, como é que você faz para poder manobrar o robô. Depois disso, você vai sentar no console. Sentou no console, você pode começar a fazer as cirurgias, sempre com a ajuda de um supervisor. Esse supervisor, chamado Proctor, ele está ali para poder ajudar você a desenvolver as suas aptidões, até que você se sinta seguro de caminhar sozinho. Geralmente o Proctor acompanha o iniciante por 10 a 20 cirurgias. Depois dessas 10 a 20 cirurgias, o Proctor assina uma chancela de que esse cirurgião está apto a realizar suas operações sozinho. Todas essas etapas são registradas através de certificados, laudos, documentos, e esse compilado dos casos onde você foi auxiliar, onde você executou e do todo o seu treinamento é enviado para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões para que você receba o seu certificado formal de habilitação em cirurgia robótica. Aí sim, você encerrou o seu ciclo de cirurgião habilitado. Qual o nível de segurança para os pacientes que esses novos cirurgiões oferecem? Essa questão é muito importante para nós. O nível de segurança que os cirurgiões têm que oferecer tem que ser similar ou superior aos outros métodos de cirurgia. Então nós não estamos falando de um cirurgião jovem, inexperiente, que sentou num robô. Nós estamos falando, no mais das vezes, de cirurgiões já muito experimentados em cirurgia aberta, muito experimentados em cirurgia laparoscópica, que realizam cirurgias avançadas e que foram treinados para utilizar um novo equipamento. Um equipamento que nos dá uma capacidade de visão maior do que nós temos na laparoscopia,
uma capacidade de atravessar as estruturas através do ponto e de manobras com uma segurança, uma firmeza maior do que a própria habilidade humana. Então, a segurança para os pacientes é total, porque inclusive se o robô sofrer alguma pane, algum problema, esse cirurgião ele é habilitado a terminar a cirurgia no método que ele fazia antes, seja laparoscópica, seja laparotômica, de acordo com o caso. A cirurgia aberta e laparoscópica ainda são indicadas? Quais são as principais diferenças? Sim, claro, as cirurgias abertas, elas continuam sendo indicadas, as laparoscópicas também. Primeiro, pela questão do custo. A cirurgia robótica, apesar de regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, ela ainda não está no rol da ANS. Então, os planos de saúde não são obrigados a pagar. Além disso, a cirurgia robótica está em pouquíssimos lugares pelo Sistema Único de Saúde. Portanto, a questão do acesso à cirurgia robótica ainda é muito limitado em nosso país, que conta aí com cerca de 100 de aparelhos desse tipo. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, chega a ter 4.000 robôs já em operação. A cirurgia aberta, ela, em alguns casos, ela é obrigatória. Por exemplo, transplante de fígado. Não se realiza transplante de fígado minimamente invasivo. A gente precisa de um acesso grande, uma laparotomia grande. E a laparoscópica, ela traz algumas vantagens de recuperação rápida sem o custo da robótica. Então a cirurgia robótica hoje ela é resguardada para cirurgias mais complexas, cirurgias onde a cirurgia laparoscópica não atingiu próximo a 100% de sucesso. Então cirurgias onde nós temos algo a melhorar. Um exemplo clássico é a cirurgia da próstata. Na cirurgia da próstata existe a cirurgia laparotômica, a laparoscópica foi um avanço porque a recuperação é mais rápida, o paciente tem menos dor, só que mesmo com a cirurgia laparoscópica havia algumas sequelas como lesões de nervos que podem causar impotência, incontinência urinária. Com a cirurgia robótica, com uma visão 3D, uma visão mais precisa, movimentos mais precisos, a tendência natural é de que essas sequelas sejam minimizadas. Quais as vantagens para o paciente e para o cirurgião em utilizar a cirurgia robótica? Para o paciente, nós temos uma cirurgia sendo executada com mais perfeição. O cirurgião, tudo que traz conforto para o cirurgião e melhor visão para o cirurgião, isso repercute no melhor resultado da cirurgia. E isso é melhor para o paciente. E a cirurgia robótica é hoje o estado da arte das cirurgias complexas, onde nós conseguimos enxergar pequenas estruturas, podemos utilizar recursos tecnológicos que não existem na cirurgia aberta. Por exemplo, alguns testes de perfusão de órgãos, alguns testes se o órgão está isquêmico ou não, para que a gente consiga fazer anastomoses, ressecções com maior segurança e precisão. Para o cirurgião, nós ainda temos uma capacidade documental que não existe na cirurgia aberta. Cada movimento que o cirurgião faz, ele está sendo gravado, ele está sendo armazenado e ele pode ser revisado, se necessário, por qualquer circunstância. Seja para ver o que aconteceu durante o ato cirúrgico, por curiosidade, seja por conta de alguma complicação do paciente, você vai revisar o caso, ou seja até por questão médico-legal. O caso está muito bem documentado. Qual a importância da chancela do Colégio Brasileiro de Cirurgiões? Inicialmente, os cirurgiões que queriam fazer a cirurgia robótica, eles tinham que ir para Rio de Janeiro, São Paulo, até para o exterior, para fazer o seu treinamento. Agora isso não é mais necessário, porque o Serviço de Cirurgia Robótica do Hospital Meridional, ele conseguiu essa chamada chancela do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. A chancela é o quê? É um programa de treinamento validado, que foi reproduzido com bons resultados em outros centros e que o Meridional foi visitado, foi inspecionado e recebeu esse selo. Então nós temos hoje a autoridade de, através do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, emitir um certificado, uma certificação de que o cirurgião está apto a realizar cirurgia robótica dentro desse programa de treinamento que eu falei. Os médicos que tiverem interesse em conhecer mais a respeito, como devem proceder? O Hospital Meridional é um serviço de cirurgia robótica completamente aberto. Então qualquer cirurgião que já esteja habilitado, já esteja com sua certificação, ele pode entrar para o corpo clínico, conhecer o projeto e começar a operar os pacientes lá, sozinho ou em parceria com algum cirurgião mais experiente, se ele assim necessitar. Muito obrigado, Dr. Gustavo, por sua participação em nosso podcast.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Esperamos que tenha gostado. Conte com a gente para mais informações. Basta ligar 27 3346 2095 ou enviar e-mail a robotica@redemeridional.com.br para você saber mais a respeito do Da Vinci Surgical System, a mais avançada tecnologia robótica do mundo. Até lá! Cirurgia Robótica Meridional. Faz a vida acontecer.